Boa tarde, saudações a todas e todos que estão aqui conosco agora em mais um evento organizado pelo grupo de pesquisa Jornalismo, Direito e Liberdade, liderado pelo professor Vitor Blota e ligado ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Hoje, nós vamos ter uma palestra mais do que especial para nós, eu vou explicar por quê, com a nossa querida professora Lúcia Santaella. E o tema vai ser o que, aliás, foi título de um livro recente da professora, A Pós-Verdade é verdadeira ou falsa? Eu vou apresentar rapidamente a professora Lúcia Santaella com informações muito sucintas. Ela tem uma influência muito forte sobre o pensamento e os estudos de vários de nós aqui, uma influência muito forte mesmo. A professora Lúcia Santaella é pesquisadora 1A do CNPq, é professora titular na pós-graduação de comunicação, em comunicação e semiótica, e coordenadora da pós-graduação em tecnologias da inteligência e design digital da PUC de São Paulo. Ela é doutora em teoria literária pela PUC e livre docência em ciências da comunicação pela Universidade de São Paulo. Ela já foi professora convidada em várias universidades no exterior. Ela já orientou cerca de 250 teses e mestrados. É uma marca impressionante, sobretudo quando a gente sabe da qualidade que existe nessa enorme quantidade. É autora de cerca de 50 livros e organizou outros tantos, e tem mais de 400 artigos científicos, acadêmicos publicados no Brasil e fora do Brasil. Ela já recebeu os prêmios Jabuti em 2002, 2009, 2011, 2014, e agora foi finalista do prêmio Jabuti. O prêmio Sérgio Mota, em 2005, e o prêmio Luiz Beltrão, em 2010. Por que é tão importante para nós receber a professora Lúcia Santaella? Em primeiro lugar, porque é uma formadora do pensamento em comunicação no Brasil, mas exerce a influência que eu disse sobre os trabalhos que muitos de nós aqui levamos adiante. É uma expoente do pensamento sobre comunicação no Brasil e no exterior. Nós sempre aprendemos com ela, e é uma dessas raríssimas pessoas que nos faz sentir orgulho de fazermos o que fazemos. Ela enche a cada um de nós de motivação pelo que a gente é. Isso é algo muito raro de encontrar numa intelectual como é a nossa convidada de hoje, queridíssima professora Lúcia Santaella. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada. Eugênio, eu estava dizendo o seguinte: você me comove porque apresentar um currículo objetivamente é uma coisa. Agora, apresentar com tanto afeto, não é? É bastante comovente e justifica aquilo que você falou, justifica aquilo que a gente faz. E é esse encorajamento que eu tenho dado para os meus alunos. Porque um momento como esse, não é, torna o nosso trabalho absolutamente relevante. Muito obrigada, Eugênio. Eu devo dizer que já repeti isso muitas vezes, que devo muito a você.
nesse tema que nós vamos hoje discutir. Muito, porque você me mandou o material da sua livre docência e enriqueceu enormemente meu trabalho. Eu já havia começado a pesquisar o tema, depois daquele livro, não é, que eu prefaciei, da Poliana Ferrari, mas era uma ainda iniciante no tema. Quando nós nos encontramos, é bom fazer esses históricos, porque o nosso pensamento não cai do céu. O nosso pensamento, ele se enriquece, se entretece com o diálogo com o outro. E não é qualquer outro. São aqueles que nós escolhemos, no sentido Foucaultiano, como nossos guias. Então, eu devo dizer, porque temos que dar a César o que é de César. Você me mandou o material da livre docência. Você me remeteu de volta a Hannah Arendt, um texto que eu havia lido na juventude, então, décadas atrás. E esse texto me parece absolutamente fundamental. Sua livre docência, não é? E todas as complementações que você faz a esse texto da verdade factual política da Hannah Arendt, e que culminou depois no livro que você editou, que é um livro assim precioso para uma coleção. Você me dá o orgulho de ter o seu nome na minha coleção. Então, tudo isso é uma introdução. Eu devo muito a você e tenho que declarar. Não é uma fala meramente formal ou aquelas falas falsas, não é para agradar o outro. Não, é uma obrigação que nós temos de indicar quais são nossas fontes. Eu vou tentar agora ver se não falho, não é, Sérgio? O Sérgio está aí atrás, socorrendo a gente. Eu vou apresentar um PowerPoint. Perfeito. Olha, eu tenho usado muito, cada vez eu acrescento um pouco a esta apresentação, já dei aula sobre ela, que são ideias que eu fui desenvolvendo um pouquinho melhor a partir de quando eu escrevi o livro, que foi 2018. Aliás, quando eu escrevi esse livro, daqui a pouco eu vou mostrar a capa do livro, nós estávamos num momento muito turbulento. Era para ser um artigo, daí ele aumentou. Nós estávamos durante o período das eleições de 2018. Ficava difícil para mim enfrentar esse tema das fake news com um mínimo, não é, de equilíbrio emocional. Porque período de eleição fica difícil mesmo a gente manter, não é, um certo, sabe, uma razão assim equilibrada. Bom, as emoções entram, enfim. E de lá para cá, o que eu desenvolvi, que no livro estava apenas assim, tocado de longe, é a questão da semiótica das fake news. Impossível entender isso que a gente tem chamado de era da pós-verdade, se não compreender muito bem, ou para além, não é, do ruído das não é, postagens que a gente recebe no Face, no Twitter, e algumas palestras de pessoas que falam sobre fake news, eu considerei que, para compreender melhor fake news, eu precisava entrar um pouco mais profundamente na questão da semiótica, e eu vou apresentar para vocês hoje isso que eu chamo do circuito das fake news. Porque muita ênfase tem sido colocada nos efeitos nefastos das fake news na vida social
e principalmente na vida política, porque é aí mesmo que as fake news acabam tendo consequências pragmáticas mais nefastas. Então, eu tenho reivindicado para alunos, para colegas, que quando a gente se depara com o tema, nós temos que, para falar dele, estar minimamente informado, colher boas informações sobre o tema. Então, eu vou dar algumas indicações aqui breves, mas que me parecem já suficientes para a gente começar a discutir o tema com os nossos colegas e com os nossos alunos. Em primeiro lugar, eu gostaria de indicar esse texto aqui, que foi pioneiro, Avant la lettre. Ele escreveu esse texto, Leão Serva, que, aliás, foi meu aluno, aprecio muito Leão Serva, uma pessoa de talento e extremamente respeitosa. Ele escreveu esse livro em 2001, Jornalismo e Desinformação. Então, ele já estava antecipando esta era que nós iríamos enfrentar, onde a desinformação ela iria, de uma certa forma, tomar conta da comunicação humana de uma maneira que a gente, às vezes, se depara com aquela velha pergunta: o que fazer diante disso? Então, algumas pessoas, antes de eu começar a apresentar esses textos, algumas pessoas elas têm preferido, na bibliografia que a gente lê, as pessoas têm preferido a palavra desinformação à fake news. Eu ainda prefiro ficar com fake news e pós-verdade, porque a desinformação ela pega só a ponta do circuito semiótico das fake news, que são os intérpretes, são os receptores. Então, eu ainda prefiro, e depois eu vou falar no fim, não é, da minha apresentação, eu vou explicitar melhor, porque não me agrada o nome desinformação. Menos ainda, por questões, inclusive, políticas, me agrada a terminologia verdades alternativas ou notícias alternativas. Isso não existe. Não é? A gente colocar é um eufemismo perigoso. Não tem notícia alternativa, nem verdade alternativa. Bem, então, eu cheguei no tema com este livro da Poliana Ferrari, Como Sair das Bolhas. Está indo para uma segunda edição, uma edição ampliada agora pela Educ, com uma capa muito bonita. E aí eu cheguei à pós-verdade verdadeira ou falsa, porque me perturbava muito essa história da gente achar que, de repente, entramos num universo de domínio da pós-verdade. Então, eu trabalho um pouco com isto lá. Não, vamos diferenciar o mundo das notícias e do jornalismo do mundo da filosofia, da arte, da ciência. É claro que o mundo da filosofia, da arte, da ciência é também afetado pelas fake news, mas não da mesma maneira que o jornalismo é afetado, porque notícias são imprescindíveis para a continuidade do nosso estar no mundo, porque são as notícias que nos trazem os acontecimentos, o registro dos acontecimentos. Então, a pós-verdade afeta profundamente, tanto é que é o tema que vocês me deram, jornalismo e poderes da pós-verdade. A pós-verdade tem muito poder sobre o jornalismo, e não é o mesmo poder que ela tem sobre a filosofia, não é o mesmo poder que ela tem sobre a ciência, e nem sobre a arte. Então, essas diferenças precisam ser estabelecidas, para que a gente não caia
não é? Nessa ideia de que, enfim, nós estamos vivendo num mundo em que a verdade não vale mais nada e que a gente fique quase num beco sem saída do que fazer. Então, eu já apresentei o livro do Eugênio Butti, que já falei, o orgulho que eu tenho de ter este livro numa coleção que eu chamo de interrogações, e que eu tenho são questões que estão nos afetando, às vezes até nos atormentando, e que a gente não tem respostas peremptórias para elas. Por isso que eu chamo de pós-verdade, de interrogações. Outros livros que eu fui colhendo, na psicanálise existe uma ética psicanalítica, e esse livro, Ética e Pós-Verdade, já foi escrito, né, pelo Safatli, o Dunker, já em 2017. Eu só fui ler posteriormente. E eu estou indicando essa bibliografia porque a questão das fake news e a questão da pós-verdade, elas têm passado por transformações muito aceleradas. O que eu escrevi em 2018 tem que ser atualizado. O que eu escrevi em 2018 é um documento histórico importante, mas ele tem que ser atualizado, porque hoje nós estamos numa era em que a inteligência, os algoritmos de inteligência artificial e a robótica estão dominando a vida social. Tanto é que tem aparecido uma bibliografia muito nova, recente, de 2017, 18, 19, sobre as novas formas de capitalismo. Capitalismo de plataforma, capitalismo de dados e capitalismo de vigilância. Isso quer dizer que a questão, não é, das fake news tem que ser atualizadas, porque hoje a política tem recorrido a robôs, não é? Então, verdadeiros dilúvios de robôs que chegam às pessoas desinformadas como se fossem notícias ou visões de realidade que têm algum fundo de verdade. Então, esse livro é importantíssimo. Este também, na educação, já foi escrito em 2017. E daí, de 18 para cá, começou a aparecer um elenco de novas bibliografias, tanto traduzidas, ou seja, o tema começou a tomar conta do discurso público. Outros livros, as capas muito sensacionalistas, 2019, esse de 18, 19, e não vai parar de aparecer bibliografia sobre o tema, porque é um tema que está ocupando o nosso pensamento e exigindo de nós que enfrentemos esse desafio. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel de intelectuais. Quando um tema começa a circular, nós temos que entrar e, de uma maneira responsável, tratar esse tema. Tá. Então, por que semiótica? Não é porque eu sou uma semioticista de plantão, não é que eu costumo dizer, sou uma semioticista de plantão, mas eu não trabalho só com semiótica, eu tenho uma enorme curiosidade pelo pensamento do outro, que não é necessariamente semiótica. Mas no caso das fake news, eu acho, inclusive para esclarecer por que nós entramos com as fake news nessa era da pós-verdade, eu, esse ano, comecei a achar importante entrar a semiótica no tema, porque é importante, é relevante que a gente perceba qual é o circuito semiótico das fake news. Então,
a semiótica tem alguma coisa a nos trazer de contribuição, eu acho. Não é uma visão univalente, mas é uma contribuição, não é um abre sésamo, apenas uma contribuição, porque a semiótica que eu pratico, ela funciona como uma espécie de mapa cognitivo muito geral, para a gente começar a divisar territórios da realidade. Então, eu justifico porque fake news são linguagens. Elas chegam a nós como linguagem. Elas não chegam como algo flutuando no ar. São linguagens, são signos. Elas são feitas de linguagem. E quando algo é feito de linguagem, tem uma relevância para uma leitura semiótica. Olha, é muito interessante a gente ver, em primeiro lugar, a gente decodificar a palavra fake, porque em inglês o fake não é necessariamente falso. Isso é muito importante a gente diferenciar, porque o fake significa aquilo que é feito para enganar. Então, essa semântica do fake é importante, porque é feito para enganar e existe uma intencionalidade, um propósito de enganação. E é isso que constitui esse tipo de linguagem. E aí eu vou dar alguns exemplos para a gente ver que o mundo das fake news não é um monolito. Existe desde as mais inofensivas, até aquelas cruciais, que acabam interferindo na vida social. Isso vai num crescendo, e é interessante a gente analisar semioticamente esse crescendo. Então, se elas são linguagens, eu parto do seguinte. Não, em primeiro lugar, buscar referências sobre o tema. Da onde nasceu esse tema? Isso é importantíssimo, porque a gente tem que ir em busca. Olha, eu estou sendo bem didática, desculpem vocês que me ouvem, Eugênio, mas eu acho que quando a gente trata desse tema, tem que ser didático, porque eu não vejo outra saída para esse tema, senão eu já vou antecipar a minha conclusão, senão o processo educacional. Então, eu sou didática, porque, junto com a apresentação desse tema, nós temos que funcionar como educadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando se depara com um tema bastante controverso, um tema que está provocando tanto alarido, vamos buscar a referência. De onde ele nasceu? Por que ele nasceu? E como ele se desenvolveu de lá para cá? Foi a vitória do Donald Trump, eu digo para os meus alunos, há que ter esperança, porque a verdade, cedo ou tarde, ela surge. Nos livramos de Trump, certo? O que nos dá esperança também de nos livrarmos por aqui. Né? Vamos ver. Então, foi quando ele ganhou para presidente dos Estados Unidos da América as palavras notícias falsas e pós-verdade entraram exaustivamente no domínio público. Em conversas, notas, matérias, jornais, revistas, posts, compartilhamentos nas redes sociais, blogs, debates em eventos, conferências, discussões filosóficas e pesquisas científicas. Uma verdadeira, eu chamo de alarido, mas é uma cacofonia. Né? É tanta frequência dos seus aparecimentos até o ponto de terem se tornado palavras obrigatórias, desde 2016. E daí se deu o escândalo do Cambridge Analytica, a empresa se envolveu em 2018, o que esquentou ainda mais o debate, numa investigação jornalística do The Guardian e New York Times, revelou que dados pessoais de até 50 milhões de norte-americanos tinham sido obtidos irregularmente
do Facebook. Ele foi até chamado, não é, para depor, qual é o papel que o Facebook está desempenhando aí, e utilizados de modo indevido para fins eleitorais. O escândalo deixou também em apuros a todo-poderosa empresa, não é, Face, que se viu obrigada a revisar suas condições de privacidade e a gestão das informações pessoais que os usuários colocam na rede social. O Cambridge Analytica fechou, né? Mas nem por isso o problema das fake news e da pós-verdade encontrou o seu fim com o fechamento desta empresa. Bom, há tipos de fake news. Dos mais inofensivos, quer dizer, levando a palavra fake à sua consequência semântica, feito para enganar. Agora, existem, aquilo não é que se dá como sendo notícia, que nós perdemos, não é? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas só adiantando. Aquilo que se passa como notícia. O simples fato de se passar como notícia já é fake. Então, já é fake. Então, olha, as fake news, elas variam de... Eu vou bem rápido aqui para a gente chegar onde temos que chegar. Elas variam entre notícias, histórias, boatos, fofocas ou rumores. Então, começa. Parece tão... Olha, eu faço essa sequência, sabe por quê? Porque nós temos que cuidar de uma vida social mais saudável. Então, quando a gente aponta para essa tipologia das fake news, é importante porque, às vezes, as pessoas estão lá fazendo fake news sem saber que estão. Notícias paródicas, produzidas para provocar o riso do entretenimento fácil. A gente ri, é legal rir, não é? Freud já explicou, não é, o poder do xiste, para a gente liberar certas coisas que estão lá, escondidas no nosso inconsciente. Mas, às vezes, o riso é cúmplice. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas paródias, não é? Que, às vezes, vêm como canto paralelo. Bom, os chamados caça-cliques, iscas de cliques, histórias com chamadas imagens sensacionalistas, fabricadas especificamente para capturar a atenção do usuário na direção de sites propagandísticos com finalidades consumistas. Isso é muito importante para a gente diferenciar aquilo que se passa por notícia nas redes e aquilo que deveria ser uma notícia produzida por uma instituição que está autorizada e legitimada para funcionar como divulgadora de notícias, que é o jornalismo. Então, essa diferença é importante. Então, porque às vezes se passa como notícia, mas não, na realidade é apenas um caça-cliques. Difamação edulcorada por humor. Então, a pessoa difama o outro e passa, não é, aquela camada de humor que, no fundo, é uma espécie de dissimulação da difamação, que, inclusive, está dentro dos direitos humanos, você não pode difamar ninguém. Mas, quando você coloca um creme chantilly, então se faz passar, não é? Notícias híbridas, matérias muitas vezes corretas, mas atrapalhadas pela falsidade sensacionalista das chamadas. Vocês viram aí o caso que provocou tanta polvorosa e tanto frisson daquela matéria da Lilia Schwartz sobre a Beyoncé. E ela, inclusive, declara: não fui eu que pus essa chamada sensacionalista nessa matéria. Então, olha aí. Jornalismo online,
apressado e mal fundamentado, histórias não confiáveis que não passaram pela necessária verificação dos fatos. Nós vivemos num mundo que gira numa velocidade incontrolável, estonteante, e o jornalismo, às vezes, se vê assoberbado por essa pressa, essa roda que gira ininterruptamente. Humores que ferem os princípios da civilidade. Mensagens que são construídas com algum engenho para confirmar parcialidades e preconceitos. Propagandas intencionalmente enganadoras, com a finalidade de promover pontos de vista tendenciosos. Mais, conteúdo enganoso utilizado contra um assunto ou pessoa. Falso contexto quando um conteúdo genuíno é inserido em um contexto falso. Conteúdo impostor, quando é colocado na boca de fontes pessoais ou coletivas, informações que não são suas. Gente, vocês veem? Uma questão é complexa. Conteúdo manipulado em uma informação verdadeira é distorcida para enganar o público. Conteúdo fabricado. Aí nós chegamos nas fake news mais nefastas. Conteúdo fabricado, inteiramente falso, construído com o intuito de desinformar e causar dano. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo daquilo que eu chamei de humor. A gente ri, não ri? Acha engraçado. É similar. Mas isso aqui veio do centrão lá da política. Alguém postou de lá. Esse antro, nem vou continuar, não é? Porque todos sabem. Quer dizer, essa pessoa, ela não precisaria ser, não é, tratada dessa maneira. Mas, enfim. Eu vou dar alguns exemplos para a gente ver como elas são diferenciadas e como... São exemplos que eu colhi assim meio aleatoriamente, só para mostrar diferenças. Nós estamos tratando ainda das fake news como linguagem. Depois nós vamos para aquilo a que elas se referem. E daí, quem elas afetam. Tá bom? Isso aí é a tríade semiótica. A linguagem, ela sempre fala de alguma coisa, então a gente tem qual é o referente dela, e daí, que tipo de efeitos essas linguagens estão aptas a produzir em tipos diferenciados de receptores. Bom, então, olha exemplo. Asserções genéricas que caem como que se viesse de paraquedas. Vacina causa autismo. Usar o micro-ondas afeta a saúde. Alguns alimentos curam o câncer. Isso é um tipo de signo que é enunciado como uma lei, com valor de símbolo. Toda vacina, quaisquer micro-ondas, alguns alimentos. Só pode produzir como interpretação uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Se pode ser falsa, então implica verificação empírica, tirar a prova na realidade, aquilo a que o signo se refere. Mas no caso dessas asserções genéricas, dá trabalho, porque elas são tão genéricas que dá trabalho você verificar a falsidade do referente. Então, olha, o conselho é pesquisar na internet, consultar o Ministério da Saúde, buscar informações sobre o referente, que é o objeto desse signo. Esse tipo de frase, não é, que é uma proposição, ninguém assume a autoria de uma fake news. Elas funcionam aí como a voz de um oráculo.
A linguagem se autoanuncia. Embora sejam frases enunciadas em um tempo e espaço, elas são genéricas, de modo a dificultar o rastreamento até o lugar e o tempo específico que eles ocupam naquele contexto. Por serem genéricos, encontrar o referente desse signo requer busca, pesquisa, colher informações. Essa é a tarefa que o jornalismo tem desempenhado, que se chama checagem de fatos. Então, recolher outros signos relacionados no mesmo universo do discurso. Bom, agora eu vou com uma que é bem diferente, e bem, porque essa, de fato, é uma notícia factual. Durante a campanha eleitoral 2018, foi divulgado como notícia um exemplar do livro Aparelho Sexual e Companhia. Numa época ainda de 2018, quando as agências de checagem, elas estavam ainda, se organizando, mas mesmo assim surtiu, o efeito que tinha que surtir, da editora Companhia das Letras. Essa editora é chiquérrima. Quem é que vai desacreditar dessa editora assim, de cara? Né? E depois, mascarado de humor. Autoria assinada, olha que autoria chique, Hélène Breuer. O nome francês e o sobrenome alemão. Então, Europa Central, não é tudo muito coberto de um aparente e mascarado prestígio. Segundo informação, o livro era parte do material do programa Escola Sem Homofobia, que ficou conhecido como Kit Gay, desenvolvido pelo MEC, quando Haddad era ministro da Educação. Desculpe. Deixa eu entrar no próximo. Vê. Isso é um signo fotográfico. A cartilha está fotografada e aparece no Jornal Nacional. Então, vocês querem uma realidade mais indexical do que esta? Além da foto, algo é dito lá dentro da cartilha. O referente desse signo tem uma narrativa, que é o conteúdo que está sendo transmitido. Mas o verdadeiro referente desse signo, qual é? Assim funcionam as fake news. Nós temos que ir para o verdadeiro referente. É a intenção de passar uma informação. Portanto, é preciso pesquisar a fundo essa informação, aquilo a que esse signo se refere. Então, o intérprete tem que colocar o conteúdo à prova dos fatos, algo que é possível no caso de uma notícia, que é aquilo que o Eugênio Butti trabalhou no livro dele, ou seja, a verdade factual. Tá bom? Bom, logo veio, logo depois, a agência de checagem, o livro nunca foi distribuído, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de vídeos e publicações no YouTube e nas redes sociais que associassem Haddad a fake news do Kit Gay. Colher informações sobre a verdade ou falsidade do signo, em semiótica, se chama ir para a experiência colateral daquele signo, daquela linguagem. Eu tenho que ir para o mundo dos fatos, onde eu posso encontrar outros signos que me levem a detectar que aquilo é falso. Gente, não é simples. É todo um trabalho semiótico. Tá. Então, mas vamos lá. Quem são os emissores de signo na política? Desmascarado o signo por meio da verificação falsa, revela-se a verdadeira face dos porta-vozes desse signo. Se conhece a mentira, desempenha o papel de um fraudador. Se desconhece, isso tudo está sendo agora discutido, inclusive judicialmente no Brasil.
É crime cometer fraude? Certamente, mas uma questão jurídica. Se desconhece a mentira, não passa de um inocente útil. A serviço de quê? É preciso buscar mais informações sobre o referente. Qual? Situação eleitoral em que cada um não apenas se contrapõe, mas busca destruir o competidor. Aí a Hannah Arendt faz falta mesmo, precisa ler. Sob esse ponto de vista, todos os protagonistas são suspeitos, mesmo que eu adore aquela criatura. Num processo de campanha eleitoral, ela é colocada sob suspeita, uma suspeita benigna, no sentido saudável, de eu rever minhas ideias, de eu ir procurar informações, ir à experiência colateral, o que foi feito, aquela pessoa fez. Essa é a conscientização da cidadania. Não é ser cidadão, é praticar esta busca. Sob esse ponto, todas as certezas interpretativas acerca desse campo minado devem ser evitadas. Quase tudo tem que ser colocado sob suspeita. Bom, quem são os... Então, olha bem, o grande problema, eu não sei se eu pulei aqui, olha lá, esse é o grande problema. Mesmo quando a mentira é desmascarada, porque alguns continuam acreditando na verdade do signo que então deixa de ser indicial e passa a ser um signo que sintoniza, que se casa com o objeto das próprias crenças do intérprete. Eis a questão. Eu conheço engenheiros que acreditam que a Terra é plana. Esse é o grande problema, porque a mentira é desmascarada, a intenção da mentira é desmascarada, e as pessoas continuam acreditando. Por quê? Eu quero responder, tentar responder esta questão. Quem são os intérpretes e disseminadores das fake news? Como funciona a maquinaria interpretativa desses intérpretes? Onde suas interpretações são produzidas e divulgadas? Nós, intérpretes, somos também signos, seres pensantes, que agem e sentem e que traduzem signos. E nós colocamos esses signos no mundo, isso que eu estou fazendo agora, produzindo signo, colocando no mundo, e vocês que me ouvem são os meus intérpretes. E esta rede que está transmitindo é uma rede disseminadora. É nesse mundo que nós estamos habitando. Temos, portanto, que compreender o papel semiótico dos intérpretes. Que lugar eles ocupam no tempo e espaço em que existem? Que meios utilizam para externalizar suas interpretações? Olha, tudo isso para a gente evitar ficar xingando as pessoas desinformadas. Esse xingamento não leva a nada e não ajuda, não é, a tornar a situação menos complexa, ao contrário. Falsidade sempre houve e haverá. Sempre. Inclusive, o Haddad, o Harari, tem um capítulo no livro dele, 21 Conselhos para o Século XXI, onde ele fala de fake news e ele começa com isso. Eu acho que ele exagera, porque se o jornalismo cometeu fake news, isto não era uma constante, como é uma constante hoje no mundo das redes. Essa diferença tem que ser feita. Ah lá, o ser humano é habitado por demônios. Estava conversando com uma pessoa que está lendo o livro do Xu Han sobre psicopolítica,
e ele diz assim: nós temos que nos proteger do nosso próprio desejo. Então, então não é que, eu aqui sou boazinha, não é, eu sou habitada só por bons pensamentos, boas ideias, o demônio está no outro. Não. Nós temos que exercer o esforço contínuo implacável para aplacar nossos demônios. No mundo que nós vivemos, sem dúvida. O ambiente para a produção de interpretações, o que difere agora, é o modo como as notícias são produzidas, disseminadas e interpretadas. Tradicionalmente, na era hegemônica da comunicação de massas, as notícias eram fabricadas em fontes restritas e não passavam de alguns poucos órgãos de emissão competitivos. O que a gente tinha, não é, nos jornais, nas fontes de notícia, eram alguns vieses políticos, ideológicos, um pouco diferenciados, mas a tendência a produzir fake news era bem menor do que é agora. A partir da emergência da internet, da cultura digital, das redes sociais, surgiram novos modos de publicar, compartilhar e consumir informação e notícias que são pouco submetidos a regulações ou padrões editoriais e morais. A internet é um universo de todos e de ninguém. Regulamentações para o seu uso são eficazes até certo ponto, porque é um mundo incontrolável. Sabe por quê? Ele é intempestivo. Tudo depende desse dedinho aqui. Compartilha. Sem essa tendência se instala no comportamento. Então, olha quanto a gente tem que dar recados educacionais, desde a mais tenra idade, a educação nas redes e para as redes. Bom, estou quase terminando. Regra máquina para o que é desregrado. A internet, ela assiste à corrosão dos valores. Compartilhar é uma das regras e um dos apelos no funcionamento das redes sociais. Geram-se aí as condições para a disseminação de falsas notícias e de boatos. Mídias sociais favorecem a fofoca, a novidade pela novidade, a velocidade da ação impensada e do compartilhamento leviano. Olha o que as pesquisas revelam. É assustador e quase assombroso. 70% das notícias falsas são compartilhadas. Só 30% das verdadeiras. Olha o mundo que nós estamos habitando. A autoridade e a habilidade para publicar agora passam de mão em mão. Links nas redes se parecem uns aos outros. Não são aquilatados com valoração diferenciada. Não há regras para aceitabilidade do que se pensa e se fala quando as normas desvanecem. Foram erodidos os princípios daquilo que uma conversação deve ser. Olha, eu não estou defendendo aqui uma visão catastrofista, necrófila das redes sociais. Essa é a realidade. E, ao mesmo tempo, nós não conseguimos ficar fora dela. Quem consegue viver hoje sem isso aqui? Sem o computador. Então, nós, intérpretes, quem somos? Todos nós vivemos em bolhas. Elas nos constituem como signos que somos. O que a gente pode é fazer uma autoavaliação da sua própria bolha. Ela é porosa, ela é ampla, ou ela é encolhida aqui em cima da cabeça e cegando os nossos olhos? São bolhas. Filter bubbles, esse nome, né, eu prefiro chamar de bolhas filtradas, foi cunhada pelo ativista Elie Pariser
Ele escreveu em 2010 e ficou famoso depois de 2016. E o livro ficou best-seller porque ele que entrou nessa ideia de bolhas. Objeto de nossas bolhas individuais, nossas crenças. Todos nós temos crenças e não vivemos sem elas. São nossas convicções. Elas nos constituem como signos que somos. O eu em bolhas. O que é homofilia? Nós vivemos em bolhas porque somos homofílicos. Faz parte do funcionamento do psiquismo humano. O Caetano Veloso já falou na canção dele. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. O poder da crença em uma ideia, religião, afinidade política e afins sempre existiu. Nossa nova existência nos ambientes em rede amplifica esse poder. Não há argumentação racional que possa suplantá-lo. Os psicólogos cognitivos chamam de viés de confirmação. A mente funciona por reconhecimento de padrões, sendo atraída por padrões já conhecidos em detrimento dos desconhecidos. Justo por isso, gasta-se muito menos esforço e energia mental diante da mesmidade do que diante da alteridade, uma vez que esta última nos obriga a romper hábitos e criar novos hábitos de pensamento, de sentir e de agir. Eu toco muito neste ponto, porque alguns acreditam que os outros estão em bolhas e eles não, ou elas não. Isso é equivocado. Nós temos que fazer autoanálise, quais são as nossas bolhas e por que elas têm que ser porosas. Por que nós temos que exercitar a ética da curiosidade? O que o outro está pensando sobre isso? É difícil. Então, bom, o eu bolha. As bolhas são constituídas por pessoas que possuem a mesma visão de mundo, valores similares e o senso de humor em idêntica sintonia. Isso se constitui um ambiente ideal para a proliferação de fake news. Bolhas disseminam interpretações imutáveis. E eu podia dar uma palestra inteira só sobre as bolhas e o poder que os algoritmos hoje estão exercendo sobre elas. Os algoritmos eles estão intensificando o enclausuramento das pessoas nas suas próprias bolhas. Mas as bolhas, como signos, se caracterizam por uma gradação. Aí a gente encontra assim, um lugarzinho de salvação para nós, não é? Que somos, o que nós somos? Intelectuais, que existem no mundo para pensar. Então, vai das mais amplas e ambíguas até as mais pobres e peremptórias. Estas últimas são as grandes afetadas por manipulações políticas, por fanatismos esportivos, religiosos e outros. Como sair das bolhas? Impossível. O único caminho saudável é a educação. Enriquecer nossas bolhas. Olha, não quero cair aqui num discurso meramente moral. Eu detesto moralismo, porque todo moralismo é conservador. É uma brecha que a gente tem que abrir. Eu não acredito em outra coisa. Ontem eu terminei uma aula para pessoas bem maduras, assim, em termos daquilo que buscam. Eu terminei dizendo: não há outra salvação, senão o conhecimento. Eu só acredito nisso. E na nossa tarefa de transmitir o conhecimento. Torná-las porosas, aberta, novas informações, escuta da alteridade,
dilatar nossas bolhas, investir no outro. Esse aqui é o último Foucault, né? Buscar e produzir novas interpretações. Quanto mais dilatadas forem nossas bolhas, habitadas por signos multidimensionais, mais o mundo crescerá diante dos olhos do nosso espírito. Eu acabei de escrever um texto onde tudo que eu apresentei aqui está um pouco mais detalhado. Para quem quiser ler, foi publicado faz um mês, e agora eu quero agradecer Muito obrigada, e estou aberta a questões. Muito obrigado, professora Lúcia Santaella. Eu fiquei aqui tomando notas com o meu lápis. Às vezes eu uso uma coisa do computador, mas outro dia eu estava numa reunião e falei, espera um pouco que eu preciso apontar o meu lápis. E as pessoas achavam que eu estava falando de... Mas eu vou anotando as coisas, né? Nos cadernos, nas folhas de papel, nos livros. E eu tenho aqui várias perguntas. Nós acabamos de ouvir uma palestra sobre o jornalismo e os poderes da pós-verdade, né? Com um alcance grande no tema dos algoritmos e como aqueles que exercem um poder ainda não devidamente dimensionado sobre o fluxo dos signos e sobre a comunicação, o que me remete a um tema que, se fosse possível, eu colocaria como pergunta, que é a relação entre a filosofia e a inteligência artificial. Eu já vi a professora falar sobre isso, achei algo luminoso, maravilhoso, porque nós podemos confiar a regulação às máquinas. Se fala muito do blockchain como uma tecnologia que poderia filtrar as adulterações informativas. Haveria um sistema maquinal ou um tipo de algoritmo do bem que poderia nos proteger contra esse tipo de fluxo. Na verdade, os conglomerados já exercem uma regulação prática e imediata sobre o mundo informativo. E aí a relação entre esse tipo de procedimento de, aspas, inteligência artificial, a professora diz que toda inteligência artificial não é bem assim, mas diz que a inteligência opera a linguagem, e a linguagem sempre... Eu não quero me perder aqui, mas podemos falar disso um pouco depois. Mas, assim, essa inteligência artificial das máquinas, feitas nos programas, essa inteligência artificial que realiza certos procedimentos lógicos estabelecidos por Aristóteles no órgão, né? A ideia do raciocínio indutivo, do raciocínio dedutivo, das premissas, dos silogismos. Há máquinas que fazem isso. E Aristóteles pensava a lógica como um instrumento, daí órgão, da filosofia. Outros pensavam a
a lógica como parte da filosofia. Nesse sentido, é que havia ali um artifício na concepção da inteligência e tal. Eu estou me desviando e estou preocupadíssimo com a bagunça em que eu me enfiei, mas eu gostaria de, com isso, talvez pedir para a professora uma reflexão em torno da relação entre filosofia e inteligência. Isso que regula o fluxo das fake news, ou o fluxo da tapeação. É maravilhosa a recuperação que a Lúcia Santaella faz da intencionalidade carregada no termo fake, que é fundamental para entender. Existe a intenção de lesar, de enganar, de tapear. É um uso de um maquinário informativo que leva ao engano e pode levar ao engano coletivo. Mas é passível de um juízo ético, de uma escolha ética, essa inteligência artificial? Nós podemos confiar esse tipo de filtragem, esse tipo de regulação a ela, supondo que ela fará entendimentos e julgamentos éticos? Então, esse seria um primeiro mote de pergunta, e eu vou escolher fazer essa pergunta para a professora, mas ficam aqui na minha lista várias questões que eu vou deixar anotadas. Por exemplo, um sistema verificador das intenções. Esse não a ser conduzido pelas máquinas, mas a ser conduzido pela nossa capacidade de cautela, de desconfiança e de proteção de nós mesmos em relação aos nossos desejos ou ao nosso desejo. Isso é interessante, porque eu digo também, converso com os alunos, e eles falam como reconhecer uma fake news. Eu falo, a partir da reação que você teve a ela. Antes de checar os jornais, antes de checar as fontes, antes de ver o contexto, se você foi acionado pelo ódio, pela vontade pelo desejo de vingança, se o que despertou em você foi uma sensação repentina de alma lavada na linha, eu sabia que esse fulano não prestava, e agora, ou se o que passou em você foi uma vontade de ficar popular entre os seus amigos e passar algo antes de todo mundo, se é esse o tipo de energia despertada dentro de você, esse é o primeiro verificador da fake news. Não é o único, não é o suficiente, mas é muito preciso. E isso é maravilhoso quando, em diálogo com o que a professora acabou de nos dizer em relação à intenção. Depois, outro ponto luminoso é o prazer da confirmação. Há várias passagens também nos textos da Lúcia Santaella falando disso, como é o trecho em que ela cita Caetano Veloso, inclusive, como é difícil para nós o exercício da discordância, como todos nós estamos em bolhas. Outro ponto altíssimo que eu sublinho aqui, e que na conferência que acabamos de ver foi muito passageiro, mas há uma distinção, e os textos da professora ensinam sobre isso, entre a mentira e a fake news. A fake news é uma forma histórica, a fake news é uma falsificação de forma que já trai todo o fake. É também um outro conceito essencial para entendermos o que se passa. Um outro, e eu vou parando por aqui, para voltar à minha pergunta inicial, existem os fatos. Lá pelas tantas, neste livro, a professora fala assim, a pós-verdade é verdadeira ou falsa? Do ponto de vista do jornalismo, a pós-verdade
é uma situação verdadeira. Nós estamos lidando com uma ruptura da verdade factual, um abandono da verdade factual. E, na perspectiva do jornalismo, os fatos existem. Os fatos são passíveis de ser verificados, porque, vejam só, nós vivemos num contexto em que, eu me lembro muito de Brasília, se proliferam as pessoas que dizem erradamente que fatos não existem, só o que existem são versões. Nietzsche esboçou uma ideia parecida com essa, mas em contraposição ao positivismo, é um outro contexto. Mas, assim, fatos não existem, só existem versões. E eu dizia, bom, se as coisas são assim, então você está me dizendo que a verdade é a média aritmética entre duas distorções. E aí, bom, vamos distorcer mais que a gente... Mas não é isso, não é isso, não é uma questão de opinião. Não é uma questão de opinião a Terra ser esférica ou não. Não é uma questão de opinião o fato de que estamos agora, nesta data, neste horário, neste canal, reunidos aqui. Existem fatos passíveis de comprovação por qualquer pessoa dotada de habilidades e faculdades médias dos seres humanos racionais. E esses são, os fatos são simples, o livro da Hannah Arendt fala muito disso, são simples, e ao mesmo tempo são frágeis, podem ser destroçados por um ato do poder, mas eles são passíveis de verificação. Esse é um outro ponto esplêndido, assim, eu diria, chave, muito esclarecedor no pensamento da professora Lúcia Santaella. Mas eu volto àquela questão, até passando um pouco de novo, toda a inteligência artificial, em que sentido? Toda inteligência é um procedimento, é um expediente da razão para criar métodos, para criar algoritmos formais anteriores à máquina que sejam elementos de uma arquitetura que culmine com possibilidade de previsão de fenômenos, de extração de leis gerais. Essas coisas vêm de artifícios metodológicos e de métodos que organizam o pensamento pela linguagem e nos permitem acessar o conhecimento, a episteme, nos permitem fazer isso, que é outro valor fundamental, o conhecimento. Pois bem, quando as máquinas reproduzem esse negócio, qual a relação entre o que elas fazem e a filosofia? Essa é a pergunta, professora, com todas as licenças que eu preciso pedir pelo apressamento da minha fala, mas eu gostaria muito de te ouvir de novo sobre essas relações, e muito obrigado uma vez mais, e a gente segue com as outras perguntas. Posso responder? Respondo já. Todas as ocasiões em que nós estivemos juntos são ocasiões, assim, de prazer e aprendizado para mim. Estou sendo muito sincera. Há pessoas que a gente encontra e sabe já de antemão que será um encontro feliz. Então, obrigada pela... Você tocou, assim, uma questão absolutamente crucial. Eu vou fazer... Primeiro, eu vou tocar na questão do fato. Fato existe. E por isso mesmo há a mentira. Então, depois eu vou falar dessa tua indagação bem complexa da inteligência artificial. Então, na semiótica, a categoria da secundidade, em Peirce, Charles Sanders Peirce, é a categoria do existente. Então, as coisas existem, elas existem. Ocorre que nós estamos mergulhados num universo de discursos que se contrapõem, que se complementam, que se cruzam, que se antagonizam, e fica
isso acaba criando a falsa impressão de que o real, inclusive na psicanálise, o real existe. Então, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu ouvi outro dia uma fala que me deixa assustada. E não é só positivismo, é a praga do construtivismo. Eu ouvi isto, não existe o vírus. O vírus é uma construção social. Sacrossanto Deus! O vírus mata. Ele não é uma construção social. É óbvio que ele produziu aí dilúvios de discursos, mas ele existe. Tanto é que ele pode ser examinado em laboratórios. Olha até onde vai a cabeça das pessoas. Eu tenho pena. A pessoa fica lá completamente vítima do construtivismo. Sabe? O Latour voltou atrás no que ele dizia, que a ciência é uma construção social, porque, de repente, se você acha que a ciência é uma construção social, então os terraplanistas é só uma visão um pouco diferente da minha e relativa. Vamos abandonar o construtivismo. Fatos existem, eles acontecem. Esse fato a que Deus está falando agora, existe ou não existe? Sim, agora nós temos meios de registro, mas qual foi a lição que o filme Blow Up nos deu? Se não tiver a foto, o crime não existiu. Então, o fato depende do registro dele. E esse registro pode estar emaranhado numa série de circunstâncias, mesmo quando a gente é testemunha do fato. O nosso testemunho tem um ponto de vista, a posição que nós ocupamos diante do fato. Depois ele tem que ser passado para uma determinada linguagem, ou ele é fotografado. Bom, enfim, a gente iria longe demais nessa discussão. Mas, semioticamente, vamos parar, sabe, de imaginar que não existem fatos. Nós construímos na nossa cabeça. Isso é uma ilusão absolutamente. O que ela traz de consequências pragmáticas, nefastas, nem vou falar. Bom, agora eu vou à tua. Você sabe, Eugênio, que eu nem dou muita atenção quando as pessoas falam isso. Eu fico com pena. Porque a visão de mundo, ela fica muito nebulosa, não é? Se a pessoa acha que tudo é construção social. Onde já se viu isso? Bom, existe um real. E a gente tropeça nesse real. Não é? Ele vem sempre a modo de tropeço, porque as nossas fantasias, não é? Nós achamos que as nossas fantasias são mais poderosas, não são. Bom, vamos à inteligência artificial. Olha, eu vou te falar. Eu vou fazer um breve percurso, assim, desculpe. Eu não gosto de usar o verbo na primeira pessoa, eu fico constrangida. Mas, quando se trata do conhecimento, é preciso historiar um pouco. Eu me preocupo com as ciências cognitivas desde no fim dos anos 80. E lá já houve, desde os anos 50, uma preocupação com a inteligência artificial. Né? Então, olha, veja bem, em 2012, 8 anos atrás, que explodiu, a gente tem que falar, uma nova inteligência artificial. Por quê? Pela escalabilidade computacional, o poder computacional aumentou muito, a avalanche de Big Data, avalanche, os dados que correm hoje pelas redes e são capturados por essas grandes empresas que chamam high-tech e que fornecem esses dados para governos e publicidades, empresas, etc. Então, Big Data e uma nova metodologia de inteligência artificial
que se chama Machine Learning, Deep Learning. O Deep Learning trabalha com redes neurais artificiais. E elas têm um comportamento similar às redes neurais humanas do nosso cérebro. Nosso cérebro é muito mais rico, não é? Muito mais rico, e por isso mesmo a gente tem muito mais dificuldade de chegar a resoluções acerca dos nossos propósitos do que um algoritmo, que não é um só, hein? São vários, eles vão entrando. Isso aqui, esse algoritmo não deu certo, vem o outro. Não deu certo, vem o outro. Porque o que a inteligência artificial busca é chegar a uma decisão e um resultado, para facilitar as decisões humanas. Bom, aí você colocou a questão da filosofia. Como é que você vai impedir? Bom, primeiro, uma coisa que não vai dar para impedir, que é o desenvolvimento acelerado da inteligência artificial. Eu tenho uma prateleira inteira, porque eu estou trabalhando nisso agora. Inteira. E, aliás, demorou para encontrar o meu lugar, porque eu tenho limites, e eu sou uma débil mental em tudo que diz respeito àquelas garatujas da matemática. A hora que eu vejo uma garatuja daquela, meu cérebro fecha e não funciona. Então, como é que eu posso entrar nesse universo de inteligência artificial, sendo que, por mais que eu busque explicações didáticas de como funciona, não é essa, porque como funciona a estatística avançada, como funcionam os algoritmos, por que vai substituir? Minha cabeça paralisa. E eu encontrei o meu lugar, Eugênio, na ética. Eu acabei de escrever um artigo agora, que mandei lá para uma premiação, claro que eu não vou ganhar, porque sou uma fêmea teórica, então as pessoas não gostam muito de teoria, mas a ética é uma questão filosófica. Então, eu tenho desaprovado essa ideia, é aí que eu posso contribuir. Eu tenho desaprovado essa ideia de que basta criar lá um conjuntinho de regrinhas, que eles chamam éticas, para embutir na máquina. O que eu tenho trabalhado agora é o seguinte: as grandes questões éticas do humano, elas são controversas. Por exemplo, estude lá filosoficamente a questão da igualdade. É um mundo perdido de controvérsias. E todas as grandes palavras da ética, elas estão envoltas nessas discussões filosóficas. Mesmo assim, eu acho que o grande dilema da inteligência artificial em todos os seus níveis, hoje, é como implementar questões éticas para que as conclusões sejam benignas. Porque o risco é enorme da inteligência artificial hoje sobre a humanidade. Eu tenho uma definição muito ampla de inteligência, para a gente não ficar lá recluso num casulo antropocêntrico. Eu detesto o antropocentrismo, não é? Porque o antropocentrismo é a saída que o ser humano encontra para não enxergar além dele. E hoje nós estamos no antropoceno. O que nós temos que enxergar é o que o humano aprontou na biosfera e o que nós temos que aprender com as outras espécies, para ver se a gente melhora um pouco. Porque o recado que o ser humano deixou não é nada admirável, é de indignar. Então, os riscos são muitos, muitos. Nós estamos agora num limiar, acho, Eugênio, num limiar sério, bem sério. E o que eu costumo dizer é o seguinte: eu estou trabalhando na questão da ética, e para isso eu preciso entender o que está sendo feito
na inteligência artificial, como é que ela está crescendo, para onde que ela ir. Então, eu estava falando, eu tenho uma visão de inteligência bastante ampla. A inteligência é um tipo de ação movida por um propósito. É por isso que você pode ver que há muita inteligência envolvida na fake news. Claro. Visa, tem um propósito. Então, você acha que não tem engenho de inteligência na corrupção? Óbvio que tem. Então, a gente não avalia, não é, a inteligência moralmente, mas pelos resultados que ela busca. Porque a ação inteligente está até numa barata, certo? Que ela visa a sua sobrevivência. Então, a sobrevivência humana hoje, ela está em perigo. Porque é uma ação inteligente, cujos fins, na maior parte das vezes, não são benignos. Por quê? Aí a gente entra na crítica do capitalismo. O capitalismo é movido por um único ideal: lucro. Todos os ideais humanos são restritos, não é, a esta finalidade que, no fundo, destrói o próprio humano. Olha que loucura. É isso, Eugênio. Obrigada pelas perguntas. Muito, muito, muito obrigado. Maravilhoso. Estou vendo aqui o Camilo, o Benhur, o Vitor, a Magali, o Bruno está de câmera apagada, a Débora, Ana Vitória, Giovanni, Carolina, todos. Eu acho que o nosso líder, o Vitor, está pedindo a palavra. Tá, então, Vitor, com você. Obrigado, professora Lúcia. Foi muito esclarecedor, assim, parece que você realmente abriu o mapa na nossa cabeça e nos ajudou a destrinchar muitos dos conceitos, dos problemas que a gente está querendo trabalhar durante esse ano. A sua presença aqui é muito, sabe, nos honra muito, e a gente quer estreitar cada vez mais os laços com os seus grupos, especialmente com a ajuda da Magali, que ela é híbrida, ela é jornalismo, direito e liberdade, comunicação e semiótica, inteligência artificial, enfim. Professora, a gente tem uma pergunta aqui da Adriana Teixeira, que é jornalista, ela mandou pelo YouTube, e eu vou tentar combinar com uma pergunta minha. Em seguida, temos uma pergunta da Magali que ela mesmo pode fazer. Tá? A pergunta que vem aqui da Adriana tem a ver com o jornalismo, e ela fala sobre o jornalismo declaratório. O jornalismo declaratório amplifica a desinformação? Estou falando aqui nas palavras dela. E ela está falando bastante na ideia de a influência do jornalismo que faz reprodução das falas do presidente da República contra a vacina e contra a Covid-19. E aí um desdobramento dessa pergunta. A reportagem que seleciona as suas fontes e, por exemplo, numa matéria sobre agrotóxicos, só traz fontes da indústria, excluindo profissionais da saúde, e aí eu acrescento das comunidades afetadas, pode ser vista como um tipo de fake news. Aí eu acrescento também, professora, acho que se você poderia falar um pouquinho também, e aí não só dentro do jornalismo, mas dessas grandes áreas que você também tanto domina, que é o que eu queria entender um pouco mais, quais relações que você vê entre o pós-estruturalismo e a crítica radical da razão e esse cenário de pós-verdade, ou seja, um pouco dessa filosofia contemporânea e os impactos sobre a verdade, e também essas outras áreas, né, que a gente vê, a ciência, o jornalismo, né, ou seja, estão em crise também, que recebem uma crise de confiança dessas instituições que há tanto tempo padronizaram ou protagonizaram a discussão sobre verdade, ciência. Então, quais são as bolhas? Essa é a minha pergunta. Quais são as bolhas do jornalismo, da ciência,
e da verdade? Porque eu acho que você traz essa perspectiva muito interessante de não demonizar, né, os lados. Então, eu acho que também fazer a autocrítica, ou seja, qual é a bolha da ciência que, em alguma medida, permite também a proliferação de saberes como Terra plana, etc. Qual é a bolha do jornalismo e da filosofia? E em que medida eles contribuem para o cenário de pós-verdade? Então, essa também é uma pergunta também muito ampla, mas queria te ouvir um pouquinho mais sobre os limites dessas grandes instituições e saberes também, e que às vezes podem contribuir para esse cenário. Obrigado, professora. A gente vai pegando as outras depois. Bom, vocês sabem que eu não tenho formação em jornalismo, nem a prática. Eu tenho uma visão do jornalismo de uma leiga. Eu não conheço, não é, que tipo de formação um jornalista tem. Mas, claro, não sou uma ignorante, certo? Não sou uma ignorante. Inclusive, essa pergunta que me foi colocada, há vários tipos de jornalismo. O discurso jornalístico não é um monolito. Você tem o declarativo, o interpretativo, o jornalismo investigativo. Então, são várias facetas, não é, do jornalismo declarativo. Vamos lá. Olha, nada do que a gente faz está despojado de determinados interesses. Esses são os vieses que nós temos em relação ao discurso que a gente tem e que propósito ele visa. Então, aí, ela dá o exemplo do jornalismo declarativo. Às vezes, a gente tem que analisar situação por situação. Eu não vejo uma generalização onde eu possa dizer, olha, o jornalismo declarativo é ruim. Porque, às vezes, ele serve para chamar atenção para um determinado fato. Então, como é que eu fico sabendo, por exemplo, que aquela criatura soltou outra bobagem? Certo? Então, o declarativo também tem uma função. Por outro lado, o que é escolhido? O mundo, já está no poema do Carlos Drummond de Andrade, é vasto, vasto mundo. Se eu me chamasse Raul Mundo, não ia adiantar nada. Então, este vasto mundo, uma das tarefas do jornalismo é fazer a seleção do que naquele momento importa ser dito. Porque o mundo dos fatos, de tudo que acontece cotidianamente, imaginem, é assim, é impensável que a gente possa colher o todo daquilo que a gente chama de realidade. O papel do jornalismo, e esse é um papel importantíssimo, é selecionar. Eu me lembro uma vez que eu fui dar uma entrevista num congresso de semiótica no Rio Grande do Sul, e chamaram para eu dar uma entrevista no rádio. Aí eu cheguei e a jornalista se julgava muito bem informada sobre o que estava acontecendo em São Paulo. Aquilo me serviu de lição e eu dou sempre como exemplo. Olha, em São Paulo aconteceu isso, o teatro está mostrando isso, o filme e o acontecimento político de São Paulo. Eu olhei bem para ela, eu falei, isso não é São Paulo, isso é a Folha de São Paulo. Entenderam? O mundo é muito vasto. Não é? Agora, há, evidentemente, e daí a coincidência, de muitos jornais terem a primeira página semelhante. Por quê? Porque é do jornalista. Essa é a tarefa do jornalista. Qual é aquela notícia que mais importa naquele momento? Então, tem isso. Agora, a pergunta que você me colocou sobre o pós-estruturalismo e a questão da verdade, olha, um grande ganho que o pós-estruturalismo nos trouxe,
E quando você fala pós-estruturalismo, eu dou nome a eles. Então, Foucault, Deleuze, Guattari, Lacan, são todos pós-estruturalistas. Né? O que aconteceu com o pós-estruturalismo? Eu estudei bastante isso, porque eu comecei bem mais cedo do que vocês. Eu comecei nos anos 70. Então, já li Derrida nos anos 70, já li Deleuze nos anos 70, Foucault. Daí a gente vai relendo num outro contexto, porque no outro contexto o significado deles passa a ser outro. Então, tem autores que a gente tem que reler o resto da vida, porque eles são fundamentais, especialmente porque eles são... Por que eles são fundamentais? Porque eles são recuperados pelos novos autores. Então, aí, assim Agamben, não é? Que é um leitor contemporâneo de Foucault, de Walter Benjamin, assim Negri, que é um leitor de Spinoza e, consequentemente, de Deleuze. Então, é isso. O que aconteceu com o pós-estruturalismo? Ninguém pode imaginar, como eu venho da linguística também, eu posso dizer isso e me sinto à vontade para dizer. Ninguém pode imaginar o enorme impacto que a linguística socialiana produziu na filosofia e em todas as áreas do conhecimento humano. Foi um verdadeiro boom nos anos 60, na França, 60, 70. Então, filosofia e estruturalismo, linguística e estruturalismo, antropologia estrutural, tudo. Psicanálise, eu tenho a coleção inteira aí. Todas as áreas do conhecimento foram afetadas, até a matemática. Porque você tem a matemática sob um ponto de vista pós-modernista, pós-moderno, na pós-modernidade. Até a matemática perdeu seus axiomas. O que aconteceu? A descoberta da linguística é que o que nós temos aqui, que é a língua, e que nós usamos para pensar, o ser humano, ela não pode ser pensada. Porque ela é uma bateria, uma maquinaria combinatória. O que nós temos aqui não são palavras. Nós temos uma maquinaria. Isso está em Derrida, isso está em Lacan, teoria dos significantes de Lacan, isso está em Deleuze. Bom, então, com isso, o que o pós-estruturalismo trouxe? Duas bênçãos. Uma, não dá para pensar a origem. Não se pensa a origem. Quer dizer, a origem deste... Bom, por exemplo, qual é a origem da linguagem? Ninguém responde. Então, eles abdicaram do pensamento esta preocupação. Segundo, verdade. A verdade é busca. E eu faço a diferença entre a verdade na filosofia e a verdade na ciência. Elas são diferentes, não é? O Deleuze fala uma coisa maravilhosa. A filosofia cria conceitos. A ciência cria funções. Não há verdade Eu não posso dizer que na filosofia há verdade. Ela pensa a verdade e a sua impossibilidade. E na ciência, as verdades são provisórias, elas são válidas. Agora, por que absurdos, não é? Como terra plana, eu dou esse exemplo porque é o mais ridículo de todos, mas por que esses absurdos colam? Em primeiro lugar, falta uma divulgação científica que cumpra a sua tarefa. Em primeiro lugar. Segundo lugar, e nessa divulgação, inclusive, tem que vir à tona o fato de que a verdade na ciência
ela é válida durante um determinado tempo. Porque a ciência, ela trabalha, é claro que a dedução está lá, mas ela trabalha mais por indução. Ela colhe fragmentos da realidade, e daqueles fragmentos de realidade ela dá conta durante um determinado tempo. Olha o desconforto que tudo isso traz para nós. Porque a crença na verdade é confortante. E ela produz o que eu chamo de preguiça mental. É isso. Aí, vocês me fazem perguntas muito complexas e aí eu fico viajando. Tá bom. Obrigado, professora. Temos, então, a Magali em seguida o Benhur, tá? Depois, se der tempo, mais uma da Adriana. Obrigado. Fazer, então. Bom, professor, na verdade, a minha pergunta é um pouco, continuando um pouco a que o Vitor fez, que é assim, como coordenar essas dúvidas com que revela os fatos com a necessidade de acreditar neles. Na verdade, eu tenho aquela citação muito famosa de Tristes Trópicos, do Claude Lévi-Strauss, né, que na América a gente costuma se passar da barbárie à decadência sem atravessar a civilização, né? Então, eu cheguei em 2019 a escrever uma dissertação sobre objetividade no jornalismo, na UFSC, justamente porque me interessava o fato de como, assim, a busca pela verdade, né, no jornalismo, a ideia, né, de você cercar um fato e crer, ainda que em termos éticos, ou não necessariamente apenas de você fechar aquilo numa investigação por hipóteses, mas interessa ao jornalismo essa questão de busca da verdade. Só que então, voltando a essa provocação, aí, por exemplo, como se fosse do Lévi-Strauss, qual é o efeito da pós-verdade em países que de alguma medida não se houve assim um devido tempo de crença exacerbada nos fatos, né, que digamos que a gente pega em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, realmente houve uma crença que, digamos, o jornalismo, por exemplo, continuaria os propósitos do iluminismo, e isso motivou até um realismo ingênuo por parte dos jornalistas, né, que depois se calca na teoria do espelho. Então, basicamente assim, qual é o efeito da pós-verdade em países que a crítica aos fatos se mesclou com o próprio processo de fomentar essa crença nos fatos, né? Então, de alguma forma, como de alguma forma a gente passou também, claro que é um xista aí no caso da barbárie, a decadência sem atravessar a civilização, mas parece que a gente chegou à pós-verdade sem acreditar na verdade também, né? Em alguma medida. Era essa a minha questão. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa, eu não vou entrar nessa questão brasileira, não é? O que eu penso do desastre absoluto da educação nesse país. Não vou. Porque aí a gente vai terminar num tom absolutamente catastrofista e eu não gosto. Não vou falar. Mas a minha visão é assim, aterrorizante. Falhou, fracassou. E fracassa cada vez mais. Nós estamos dando passo para trás, completamente para trás. Bom, enquanto isso, as grandes empresas continuam funcionando aqui, não é? O que está regredindo é a educação e a cultura. As grandes empresas continuam aqui ganhando mais dinheiro do que nunca. Então, esse abismo se abriu. Bom, não vou falar disso. O que eu vou falar, e eu acho que está no meu livro, no meu livrinho, para o jornalismo existe a verdade. E é tarefa do jornalista buscar a verdade. Porque existe uma verdade factual. Não vamos confundir jornalismo com filosofia. Se o jornalismo pratica o realismo ingênuo, que pratique. Porque ele tem que buscar o realismo, que não é o mesmo da filosofia. A filosofia vê o mundo na sua inteireza complexa e busca caminhos de reflexão. Então, eu reivindicar uma verdade peremptória na filosofia é realismo ingênuo. Mas o jornalismo tem que buscar a verdade. A ciência também, ela se responsabiliza
pelas conclusões a que ela chega, através de métodos, às vezes até cruéis. Ela é responsável. E quando os dados são falsificados ou conclusões falsificadas na ciência, o jornalista, o cientista é expulso. Eu acredito piamente que a verdade é uma tarefa de quem trabalha no jornalismo. Essa busca, imagina, se o jornalista abdicar dessa busca, em que mundo vivemos? Está aí, não está? Está aí. É próprio do jornalismo. E é isso que a Hannah Arendt está defendendo. Ela acorda para nós uma questão semiótica fundamental. Os fatos existem. E sem esta verdade, está lá no livro do Eugênio. Como é que você pode ter uma democracia se você acha que os fatos não existem? E que eles não têm que ser reivindicados na sua verdade. Por mais que eu não tenha essa verdade aqui. Tá? Pronto, caiu do céu. Não. Aí o jornalista ele tem que registrar o fato. E ele tem que registrar de uma maneira que sofra o menos possível da interferência, da vagueza da linguagem. Porque a linguagem é vaga. Disso não tem escapatória. Mas essa é a tarefa do jornalista. E que não é uma tarefa fácil. Bom, aí vem todas as questões. Qual é o viés daquele jornal, daquela instituição? Aí um prefere aquele viés, o outro prefere o outro. Porque eu também não vou agora santificar o jornalismo, hein? Tá bom? Não... Tá bom. Magali. Então, eu vou até colocar aqui a minha pergunta no chat, para eu não ficar divagando muito. Mas antes de entrar na pergunta, eu queria só dizer que o Butch falou de blockchain. Eu acho que você podia aproveitar e depois falar que a gente está lançando um livro sobre o blockchain, agora dia 15 de dezembro. E ele comentou sobre essa plataforma, e a gente estudou durante um ano, e agora o livro está sendo lançado. E, Eugênio, eu também escrevo aqui a lápis, viu? Estou aqui escrevendo a lápis, anotando tudo. Você também, né? Então, Adoro Augusto, agora o que eu queria falar é o seguinte, se eu não estou enganada, foi você que introduziu o Bruno Latour nesse livro aqui em 2010, né? Falar da teoria ator-rede e os parceiros dele, foi até antes do André Lemos, que, se não me engano, foi o ano depois, né? Então, eu pergunto aqui, passados 10 anos, você acha que existe relação? Aí você meio que respondeu na sua palestra, que foi maravilhosa, inclusive. Mas se existe relação da Big Data, análise e raspagem de dados, algoritmos e algoritmos de inteligência artificial, porque a gente tem os dois, né? Direcionamento de fake news para certos públicos, modulação do comportamento e do pensamento das pessoas, independente de suas crenças, e da polarização. Então, se existe uma relação disso tudo com a pós-verdade. Então, meio que você introduziu a tua palestra da pós-verdade com todos esses meandros que eu estou, essa linha do tempo que eu fiz, desde a Big Data até essa tentativa de modular o pensamento e o comportamento das pessoas, né? E aí, eu queria saber se você ainda acha que o Latour, mesmo tendo enveredado ultimamente para as questões mais ambientais, se ele ainda ele ainda é apropriado para a gente entender as redes sociais digitais, como você até dizia antes, queria saber se mudou o seu pensamento sobre ele ou não. Bom,
eu vou começar com o Latour. Eu fui a primeira mesmo, mas nem todo mundo reconhece, mas pouco importa. Pouco importa. Está lá registrado, quem quiser ver, vê. Fui a primeira a trazer o pensamento do Bruno Latour para a área de comunicação, para a área de ciências sociais. Né? Nesse livro, ele ainda o Bruno Latour, da teoria do actante, dos actantes, o Bruno Latour-Rede, a teoria do jamais fomos modernos, continua ainda muito vivo. A teoria da ontologia plana, que é dos actantes, ela é uma teoria relevante para a gente se livrar do antropocentrismo. Então, eu continuo achando ele extremamente importante, e ele agora, de fato, ele está voltado. Esse último livro dele é maravilhoso, Onde Aterrar. Eu indico, é um livro que a gente lê numa tarde, e é maravilhoso, porque a Stanger já tinha levantado em tempo das catástrofes o recado que ela dá para essa catástrofe que nós estamos enfrentando, inclusive, antes da pandemia. Ela não dá outro recado, senão nós temos que exercer a arte do cuidado. Bom, agora a tua pergunta. Sim, as fake news estão relacionadas com a inteligência artificial. Sabe por quê? A inteligência artificial é alimentada por dados que vêm dos humanos. Entendeu? E esses dados, evidentemente, estão misturados com dados falsos. E esse é o grande drama do problema ético na inteligência artificial. Porque como é que você vai colocar, não é impregnar lá os movimentos algorítmicos da inteligência artificial com ética, se os dados que ela recebe dos humanos não têm ética? Percebem o dilema? Então, sim, tá? Tem tudo a ver. E eu gostaria de dizer agora, é por isso que eu só acredito na educação. Só a educação desenvolve em nós uma consciência ética. Que não é seguir regrinha moral, um catecismo moral do bom comportamento. Quem educou filho sabe como que isso funciona. Você dá lá o catecismo para o teu filho e fala, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ele vira as costas e faz tudo que você mandou ele não fazer. Não é assim que se educa. A educação se faz pelo exemplo. Ai, meu filho não lê. Eu pergunto, você tem prateleiras de livros na sua casa? O seu filho te vê lendo? Porque está lá em Benjamin, nós somos seres miméticos. Existiu uma cultura mimética antes do ser humano falar, lá no Homo erectus. Então, não é receitinha moral, só a educação pelo exemplo. Percebem como isto é? Como isto é sutil? O que eu chamo de educação é sutil. Como é que você faz um aluno se apaixonar pelo conhecimento? Pelo exemplo. Pelo exemplo. E aí você falou do blockchain. Pode ser que o desenvolvimento que está... Ele é uma criança ainda, o blockchain. Não é? Inclusive, eu fiz questão da gente trabalhar o ano inteiro com esse tema, e o livro está sendo lançado, e preocupada não com Bitcoin, moeda,
deixa isso aí para os bancos, ou contra os bancos. Eu estou preocupada com os efeitos sociais que o blockchain pode ter. Inclusive, o teu texto é sobre... Pronto, já estou terminando, porque passou 1 minuto. O teu texto é sobre os benefícios que o blockchain pode trazer para a checagem de fatos no jornalismo. Quem sabe, isso está em aberto, o blockchain não venha, porque o blockchain está baseado na confiança. É a criptografia a favor da confiança. Por enquanto, ele ainda é uma criança, engatinhando, pode dar errado, mas pode evoluir para um novo modelo de internet, que acabe com este horror que nós estamos enfrentando, esta distopia das redes sociais. Era isso. Obrigada. Obrigada. Super obrigada. Eu nem preciso dizer para vocês o prazer que isto me dá. Eu nasci para isso, eu nasci. Nunca pus o pé noutra canoa. Eu adoro dar aula, eu adoro o contato com os alunos, eu adoro o contato com os meus colegas. Então, eu só tenho a agradecer a este convite e este encontro outra vez com o Eugênio, que é sempre extremamente gratificante. Eu tenho uma grande admiração por você, viu, Eugênio? E eu vou te contar um segredo. Teve uma época que eu tinha uma inveja benigna de você. Sim, senhor. Porque você tem esta veia que eu não tenho, essa veia do jornalismo, que é maravilhosa, não é? Escrever textos curtos e incisivos, interferir na realidade. Maravilha, Eugênio, parabéns. Querida professora, que coisa comovente para mim escutar isso, mas sou eu que aprendo aqui com você de verdade e há muito tempo e cada dia mais, porque a leitura sempre traz coisas novas. Às vezes eu releio algumas coisas, como você comentava sobre certos textos, e eles têm chaves novas que se revelam em novas leituras. E eu aprendo sempre escutando você. É uma alegria enorme ter recebido a incumbência muito honrosa do Vitor de fazer a mediação desse debate. Espero que a gente continue com novos diálogos. Eu tenho certeza, eu conheço todos aqui desse grupo, que todos ganharam muito com as suas palavras hoje, com as nossas interlocuções, porque são jovens pesquisadores muito dispostos a correr os riscos que o conhecimento impõe. E um desses riscos é a gente saber se libertar das certezas que carrega para se expor a outros pontos de vista e se expor ao real no qual a gente tropeça. E muito do que você disse hoje aqui sobre a porosidade das nossas bolhas, elas têm que ser porosas, se refere exatamente a isso. E eu aprendo também muito com as pessoas desse grupo aqui, vendo como elas são altivas em correr esses riscos, em se libertar das suas certezas e navegar. Eu acho uma maravilha. Eu estou muito feliz também. Muito obrigado. E sigamos adiante. Para fazer esse fechamento aqui, eu quero passar a palavra para o Vitor, não sem antes deixar um beijo em todo mundo aqui, a Magali, o Benhur, o Vitor, o Camilo, a Débora, todo mundo que eu vejo aqui nesses quadradinhos da nossa instância da imagem ao vivo, aqui estamos. E, gente,
Muito obrigado. E, Vitor, eu passo para você fazer o fechamento. Obrigado, Eugênio. Poderia ter ficado com você, que sempre conclui com primor e tudo, mas eu só tenho a agradecer a todos os colegas e principalmente a professora Santaella. Foi muito interessante te ouvir. Então, a gente espera poder, numa próxima também. Vitor, acho que congelou a imagem do Vitor. Congelou. Alguém me disse que a palavra do ano... o Vitor voltou. Você voltou, Vitor? Acho que Congelou um pouco. Congelou de novo. Qual é a palavra só do estava ano, agradecendo. Eugênio? Que são duas, que é uma coisa assim que vai sair nas frases do ano. Uma coisa é, você está no mute, que teria sido a frase mais dita da temporada, você está no mute. E a outra é, congelou, congelou. E aí é isso. Mas, Vitor, não, quando você estava na conclusão, deu essa Congelou. congelou. E a palavra atual é quarentena. Pois é. Não, só tenho a Então, agradecer, gente. gente. Obrigado. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Obrigado, professora. Até. Tchau. Até a próxima. Obrigado, Eugênio.